pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live sobre a inteligência artificial na educação. Antes da gente começar, eu gosto de pedir para que vocês mandem essa live para as pessoas que vocês conhecem, que faria sentido também o assunto que nós vamos tratar aqui, a inteligência artificial na educação. E falando um pouquinho sobre esse projeto, né? O projeto E Agora é um projeto coordenado pela professora Isabela Oliveira, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Universidade de Brasília e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que é a financiadora deste projeto. O projeto E Agora Brasil envolve pesquisa internacional sobre o uso da inteligência artificial na educação, um processo de letramento digital feito por meio das redes sociais e um curso de capacitação sobre a IA na educação para os professores da educação básica da rede pública, que terá início em 2025. E além disso, nós temos um programa de entrevistas em parceria com a UNB-TV e lives como essa que vocês estão assistindo. E vamos lá, hoje nós vamos discutir o impacto na educação e dando ênfase às ferramentas de IA utilizadas hoje em dia. E nós temos conosco hoje, vou chamá-lo aqui, vamos convidar professor Reinier Freitas. Professor Reinier Freitas está chegando aqui com a gente. Ele é gestor, empreendedor em liderança, tecnologia e inovação educacional. Ele é palestrante, professor e mentor. Reinier, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde aqui em Manaus, no estado do Amazonas. Boa noite, né, em Brasília e no Brasil inteiro. Eu que agradeço pelo convite aqui participar do IA Agora Brasil, que faz um trabalho excelente de compartilhar aí um pouco mais, né? Que já temos muitas informações sobre inteligência artificial, mas essas lives aqui é justamente para tirar um pouco desse estereótipo. Inteligência artificial é coisa do futuro. Na verdade, já é presente e já começou há muito tempo. Exatamente, é isso aí. Então vamos lá. Professor Reinier, primeiramente, né, antes de tudo, gostaria de conhecer um pouco mais sobre você, sua história, sua formação. Poderia nos contar mais sobre a sua formação e o contato com a tecnologia que você teve desde a sua infância? Posso sim. Eu sou considerado aquele nativo digital, né? Apesar dos 38 anos que tenho hoje, preste a fazer 39 anos, mas eu comecei bem no início da internet aqui no Brasil. Para quem é da época aí, eu comecei no Avalanche, né? Que era o Mirk, sala de bate-papo do UOL, né? O Message, enfim, eu acompanhei muito de perto essa inclusão digital na internet. Mas antes disso, desde a minha infância, eu fui muito motivado ao uso de tecnologias. Quando a gente fala em tecnologias, as pessoas hoje, claro, se remetem muito ao computador, ao tablet, a aplicativo, né? Mas tecnologias, no modo geral, o conceito é muito mais amplo, né? Por exemplo, uma vassoura é uma tecnologia, tá? Sim. Mas focando em tecnologias eletrônicas, meus primeiros contatos foi, claro, TV, rádio, né? Máquina de datilografia que apagava, videocassete. Então são coisas assim que são antigas, porém, como eu tive muito precocemente acesso, né, videogames, celulares da época, eu fui acompanhando essa tendência, né? Então, para mim, até minha formação, às vezes é um pouco confuso, porque as pessoas acham que eu sou formado na área de TI, né, de tecnologia da informação. Mas, na verdade, assim, hoje eu me considero um gestor e um usuário dentro das tecnologias da informação e, principalmente, as tecnologias educacionais. E aí, já fazendo um contexto para a minha formação. Eu sou formado em empreendedorismo, né? Tenho uma especialização, e aí sim, tem a ver com tecnologias, que é gestão em programas em tecnologias digitais na educação, pela FIA Business School, que é uma fundação criada pelo professor da USP, né? E também tem um MBA em Inovação, Liderança e Gestão 4.0. Mas boa parte da minha formação, da minha experiência, é muito focada em gestão. Talvez
pelo convívio da minha família, né? Minha família são família de empresários, então desde pequeno eu fui estimulado a ser um empresário, um empreendedor, e aí dentro das funções de uma empresa eu me identifiquei muito com administrador. Eu cheguei a cursar até o 7º período de administração, mas não concluí porque eu já estava muito envolvido nas tecnologias educacionais. Eu morei um tempo em São Paulo e na época meu horário de trabalho era muito confuso porque eu trabalhava durante o dia e de noite tinha as aulas, né, e final de semana. Então eu não consegui concluir por causa disso. Mas eu tenho aí um pezinho aí na administração também, né, mas eu me considero mais hoje um gestor, empreendedor educacional com experiência em tecnologias, inovação e em projetos na educação. Muito bom, muito bom. E veio aqui para agregar, né? Porque no nosso bate-papo antes, você até comentou que sempre teve muita facilidade com a tecnologia desde pequeno, né? E eu acho que isso veio com um detalhe que você comentou dos videogames, né? Então, acaba conhecendo um pouco mais dessas tecnologias. Então, você sempre teve essa facilidade, né, com a tecnologia. Quais são as suas principais aplicações de inteligência artificial no seu dia a dia, professor? Então vamos lá, como bom professor, né, e também é algo que eu me identifiquei oficialmente mais esse ano, mas a minha primeira formação, eu posso dizer, eu tinha 18 anos. Então, há 20 anos atrás, Olha só. eu montei um curso. Eu montei um curso, na época eu era estagiário de administração, um curso de informática básica. Porque na época o pessoal tinha muita dificuldade, ainda tem ainda, né? Com a informática, hoje a gente fala mais em tecnologias digitais, né? E aí eu montei esse curso, foi minha primeira experiência como, então, professor, mas na época eu estava com papel de instrutor, tem vários tipos de papéis. Mas só fazendo esse contexto, esse ano eu tive mais diretamente essa minha experiência como professor e eu tenho que explicar um pouquinho sobre inteligências artificiais, né? Primeiro, assim, qual é o tema da live, né? Ferramentas de produtividade. Então as pessoas têm que entender o que é isso, tá? De novo, ferramenta pode ser uma vassoura, pode ser uma mesa, é uma ferramenta. O conceito de ferramenta é ser útil para o ser humano, tá? Quando a gente fala em ferramentas digitais, aí sim. E também digitais tem um parêntese. Nós estamos falando em ferramentas digitais na internet, online, ou nós estamos falando em ferramentas digitais offline, que são aqueles programas instalados, desktop, né? Hoje, o foco vai ser ferramentas de produtividade online. Por quê? Primeiro que eu tenho algumas certificações na Google e Microsoft que eu uso na educação e apliquei na gestão, que são as ferramentas do Google G Suite for Education, né, também G Suite no modo padrão, também era conhecido como Google Educação, ou Google for Business, né, também foi mudando com o nome, com o tempo. E da Microsoft, nós temos aí, de um lado, o Microsoft 365, tá? Que foi evoluindo também. Por que eu estou enfatizando essas duas ferramentas de produtividade? Porque são ferramentas que as pessoas têm ao seu favor. Boa parte delas é gratuita, tem no celular, tem no computador, mas elas mal usam o e-mail, que acho que não, eu tenho as ferramentas do Google, eu uso e-mail. Só que quando você cria um e-mail, né, que na verdade você está criando uma identidade digital, você tem uma série de acessos de aplicativos. O e-mail é um deles, tá? E tanto o Google como o Microsoft, nós temos uma série de ferramentas de produtividade. Por exemplo, o e-mail para comunicação, agenda para organização de tempo, né? Nós temos no Google o Google Drive, que organiza os materiais, e nós temos aí formulários e por aí vai. A Microsoft é a mesma coisa, tá? Então, só esse contexto para as pessoas entenderem que nós temos ferramentas todo dia na nossa mão, no nosso celular, no nosso computador, enfim. Só que a gente não usa de maneira correta pelo desconhecimento ou talvez o que a gente chama também de zona de conforto para a cultura, né? As pessoas ainda têm a cultura de andar com papelzinho e caneta, né? E anotar, tá? Isso é muito cultural, isso leva tempo para mudar. E isso é cada geração. E não está errado, tá? Importante que está funcionando para você, tá bom? Mas assim, se você quiser se antenar com as ferramentas de produtividade online, digitais, colaborativa, como eu falei, do Google Microsoft. E agora, quando a gente fala de inteligência artificial, já entrando no assunto, é claro que todas as empresas estão integrando. O que é integrar? É colocando nas tecnologias já existentes essas inteligências artificiais. Então, você querendo usar ou não, você já vai usar a inteligência artificial. Eu não sei se vocês já pesquisaram hoje no Google, atualmente, ele já aparece o Gemini.
no site de busca. Ou seja, antigamente, vamos botar bem antigamente, né? Tinha o BAS. Eu sou da época do BAS. Eu sou da época do dicionário, Aurélio. Eu sou da época do Google. E agora eu sou da época das inteligências artificial. Então, o site de busca, né, o mecanismo de busca, que é o Google, que o pessoal pesquisa informações, já está integrado com o Gemini, que é uma IA generativa. Mesmo que você não queira usar, já aparece lá para você lá como sugestão. Então, isso é muito importante vocês entenderem que as ferramentas de produtividade que vocês usam, e eu falei só algumas, tem várias, tá? Quem é da área de projeto, quem é da área de gestão, tem várias ferramentas para gerir as informações e as comunicações. Todas elas, todas multinacionais, big techs que a gente chama, como Google, Microsoft, Apple, Amazon e outras demais, já estão integrando as IAs. Então você está usando, mas sem saber, talvez, que está usando IA. Então, é só esse contexto, tá, Luana, que eu acho que é interessante as pessoas Muito entenderem, né? interessante. Ferramenta de produtividade, né? Só para esse contexto aí. E aí, você perguntou para mim também sobre que tipo de ferramentas eu uso. Sim. Vou falar. Primeiramente, assim, existe hoje milhares, quando eu digo milhares, é milhares mesmo, hoje, de soluções de inteligência artificial para ler e-mail. Eu vou falar o que elas deveriam fazer e no dia a dia e como eu uso, tá? Por mais que eu esteja explicando todo esse contexto, eu não me considero um especialista em inteligência artificial. Eu não estou nessa parte de pesquisador. Eu sou apenas um gestor que usa bem as ferramentas digitais e, para mim, a inteligência artificial é só mais uma ferramenta que eu estou incorporando no meu dia a dia. De novo, eu entendo que a ferramenta deve ser útil para mim. Ela não tem que atrapalhar meu dia a dia. Eu entendo que a ferramenta ela tem que resolver o meu ganho de tempo, Sim. o meu ganho de trabalho e trabalho manuais. E aí eu vou colocar um exemplo do meu dia a dia. Por exemplo, WhatsApp, né? Quem não tem WhatsApp? O WhatsApp é a ferramenta mais usada de comunicação do Brasil, tá? Pode ser pessoas analfabetas, pode ser pessoas com baixa renda, pode ser N pessoas. O WhatsApp ele é muito popular. Beleza. Então, eu recebo muitas mensagens, né? E recebo muitos áudios, principalmente. Então, eu tenho uma solução chamada Blip Text, que é um número que você salva no WhatsApp e ele vira o contato. Todo áudio que eu recebo, e às vezes eu não posso ouvir, por uma questão que eu estou em reunião, ou como agora eu estou numa live, eu pego e encaminho esse áudio para esse contato. O que o contato faz? Ele transcreve. E ele está chegando no nível, independente de sotaque, independente de se está baixo, independente de se falar a gramática, né, a ortografia errada, ele transcreve assim, ao pé da letra que foi falado, tá? É claro que tem algumas coisas que é meio duvidoso e por isso que você tem que olhar, né? E aí uma outra coisa que depois a gente pode abordar sobre não depender das tecnologias, muito menos da IA. Mas voltando à aplicação, então eu tenho aqui esse exemplo, que eu faço transcrição, e aí eu vou além, né? E eu até te mostrei um exemplo da nossa conversa para te ver que realmente eu uso Achei e super forma interessante. né? Você gostou, Sim. né? E é uma coisa que a gente incorpora e ganha muito tempo. Aí o que eu faço? Com a transcrição, beleza, é um áudio que foi transcrito, mas assim, até então, eu não vou ter tempo de ler todo o texto que fica muito amplo, né? O que eu faço? Aí eu jogo lá para o ChatGPT. O ChatGPT é o melhor assim, de análise generativa hoje em dia, né? A única desvantagem dele é que ele é atualizado até 2021, tá? Com uma base. Mas com certeza eles vão atualizar. Já o Gemini é atualizado direto com a internet. Mas o ChatGPT ele processa muito rápido. Então, assim, o que eu pego? Eu pego essa transcrição e jogo no ChatGPT e falo para mim, resume para mim esse tópico. Resume. Ah, agora eu entendi que a aluna queria falar comigo. Entendi. E aí eu faço uma leitura dinâmica. Depois eu ainda falo assim, faça um plano de ação para mim. Aí ele monta um plano de ação. O que eu tenho que fazer com relação àquela conversa? E geralmente bate muito o que você quer, tá? E aí eu já integro com outra ferramenta, não menos importante, que é o Dollar Eye. O Dollar Eye é uma ferramenta que agenda meus compromissos. Como? Se eu mandar um áudio, se eu mandar uma imagem, se eu mandar um texto para ele, de novo, o mesmo conceito de integrado com o WhatsApp, ele já agenda na minha agenda que eu escolher, né? Na hora de configurar, você consegue configurar ou a agenda Google, ou a agenda Microsoft, enfim, aquela ação. Então, se no
plano de ação eu tenho uma reunião com a Luana para testar a live, ele já vai colocar na minha agenda e já vai me notificar, né? Então, com isso, eu ganho muito tempo Sim. com as coisas que eu estou fazendo no dia a dia. Esses são alguns exemplos que tivemos usando no dia a dia. Mas, de novo, são muitas soluções. Você tem que testar e ver o que é melhor para você. Eu não posso falar assim, que sempre me faça a pergunta, né? Renier, mas qual é a melhor solução de IA? Depende. Vai ser um monte de depende que eu vou fazer, tá? Mas isso é só duas soluções que eu uso dia a dia e vem me ajudando muito. Muito bom, muito válido, né? E achei interessante, eu mandei um áudio pro professor Renier, e aí ele me mandou, né? Porque a gente estava realmente conversando sobre isso, e ele me mandou a conversa realmente, né, transcrita todinha no que eu tinha falado, o plano de ação, o que ele deveria fazer, né? E ele tava lá falando para ele me responder, e eu achei super interessante, eu não conhecia essa ferramenta, e eu acho que é muito válido, né? Porque eu acho que tudo que a gente consegue dominar, a gente consegue melhorar no nosso dia a dia, né? Então, mas claro que, como você acabou de falar, tudo depende do que a pessoa quer, mas isso é maravilhoso, porque se a gente começar a dominar todas essas tecnologias que a gente tem, a gente vai começar a melhorar o nosso dia a dia. E essa é a função desse projeto, né, da Isabela Oliveira, esse projeto de lives, que é para a gente realmente compartilhar sobre as tecnologias, aprender a usar. Mas é isso, muito interessante. Eu adorei, achei muito bacana. E, bom, vamos lá, vamos para a próxima. Como usar de maneira mais assertiva o chat GPT, que é tão comentado hoje em dia pela maioria das pessoas, né? E também você poderia nos dar exemplos de ferramentas de inteligência artificial que as pessoas podem utilizar em suas vidas pessoais ou profissionais. Perfeito. O ChatGPT, ele é a ferramenta hoje mais popular quando a gente fala em inteligência artificial, tá? E aí todo mundo começa a experimentar, bater um papo, né? Ele é generativo de chat, né? E aí, só que de novo, inclusive tem um vídeo no YouTube bem interessante que eu até recomendo que pesquise, né? Quando eu falo assim, quer um exemplo de como você tem que falar com o ChatGPT? Pesquisa lá. É um vídeo do filme do John Travolta, que ele é um filme antigo, mas é um clássico, que fala que ele é o homem mais inteligente do mundo. Ele responde todas as perguntas. E nesse vídeo, ele sempre fala assim, mas depende. E começa a fazer muito questionamento. E onde eu quero chegar? Você tem que ser específico com o ChatGPT, tá? Porque senão ele vai responder de forma generativa. Ou, desculpa, genérica. Exemplo. Toda vez que eu uso o ChatGPT, eu sempre falo para ele se colocar na pessoa que eu quero que ele responda. Exemplo. Se eu quero tirar uma dúvida jurídica, eu falo assim, ChatGPT, imagine que você é um advogado, meu advogado, tá? Eu vou fazer algumas perguntas para você referente a um processo tal, no local tal, no horário tal. Então, quanto mais informações eu coloco para ele, mais personalizado vai vir a resposta para mim, tá? Então, você tem que ser específico. Você pode falar até para ele assim, responda de forma mais humana e mais informal possível. Porque hoje em dia está muito difícil saber se a escrita foi feita por IA ou não, tá? Se você souber usar bem, configurar, realmente não tem como saber. Mas se você for específico, como eu falei, imagine que você é um advogado, imagine que você acabou de sair da faculdade, você ainda não tem o jargão jurídico. Então, você tem que colocar realmente isso, que ele vai incorporar o personagem e ele vai escrever dessa forma, tá? Outra coisa, você pode colocar assim, olha, eu quero escrever uma descrição, uma mini bio para o Instagram. Ou seja, você está sendo específico, ele vai te ajudar. Eu quero fazer um parágrafo até 500 caracteres. Ele vai escrever até 500 caracteres. Então, quanto mais específico você for, melhor a tratação do dado. Mas, de novo, e aí já entrando um pouquinho naquele assunto que eu ia falar, que eu comentei, você tem que ter uma certa noção. Né? Por que eu não recomendo o uso de IA, principalmente para crianças, para jovens ainda? Por mais que possa experimentar, eu acho que tem que. Eu sou a favor de toda a tecnologia, mas assim, eu não sou a favor, é claro, da dependência dela. Como as crianças e jovens estão sendo formados, ainda estão montando, ele pode criar associar que aqui, eu sempre vou usar IA. Né? Eu até tenho um exemplo bem didático, né, das minhas filhas, que assim, papai, por que eu preciso ler e escrever se eu mando áudio no aplicativo e ele joga o filme lá na TV? De fato. Aí eu falei, tem razão, mas assim, filha, nem todo lugar ainda está preparado para isso, tá? Mas um dia vai estar. Um dia eu vou falar assim,
quando a gente fala assim, conceito de smart house, é uma casa inteligente. Então, um dia realmente já tem isso, na verdade, mas ainda não é acessível para todos. Eu vou realmente só falar e pronto. Não vai fazer mais sentido. Pode soar muito ruim o que eu vou falar, mas assim, não vai fazer sentido muito todos esses jargões que nós estamos tendo hoje, de ortografia, aquele detalhamento de escrita, porque nós vamos ter sempre a máquina a nosso favor para a gente, que vai escrever muito melhor que a gente, não tem como. Vai dar um parecer jurídico muito melhor, vai dar um laudo médico muito melhor. O que cabe a nós, ser humano, é tomar decisão com esses dados de uma forma mais humana. É essa a nossa diferença. Porque a máquina ela é muito exata. E a decisão, ela não é exata. Tem questão passional, tem uma série de cenários que o ser humano, só ele consegue tomar uma decisão. Agora, falando mais de aplicações do ChatGPT, todas essas IAs, na verdade, na maioria dos casos das tecnologias, tem a versão gratuita e tem a versão paga. É lógico que a versão paga vai ter muito mais recurso, tá? Sim. Se não me engano, acho que é R$ 90 hoje o ChatGPT por mês. Eu confesso que até hoje eu não paguei a versão Plus, ou 4.5, né? Porque não me fez ainda necessidade, e a versão gratuita tem me atendido, né? Então, só que eu sei que tem muitos, por exemplo, pessoal da área de TI, programador principalmente, eu não sei se você sabia, né, mas talvez as pessoas que estão assistindo já estão sabendo. A maioria dos programadores não programam mais. Ninguém faz programação linha por linha. Você pede para o ChatGPT, coloca uma lógica de programação e fala o que você quer e testa se está valendo os códigos. De novo, mas você tem que saber o que está, tem que ter uma noção e tem que saber onde aplicar, né? Sim. Então, não faz mais sentido assim, você programa para mim aí. Não faz sentido. E aí, no caso de TI, aí eu já contraponho até o questionamento da minha filha. No caso de TI, ele sempre vai ter convívio com o computador, ele sempre vai ter internet, né? E realmente ele pode usar a IA como dependente dele no quesito de programação. Isso é só um exemplo, né? Outro exemplo que a gente pode usar bem o ChatGPT, resumo de PDF. Você pode anexar um PDF e pedir para ele resumir 300 páginas os tópicos mais importantes. Por exemplo, saiu aí uma nova política pública no governo e aí 300 páginas. Para mim, como gestor, empreendedor, eu falo assim, olha, marca para mim os pontos mais importantes que podem impactar a vida de um empreendedor no estado do Amazonas, na região norte, na área tal, tal, tal. Quanto mais específico eu for, melhor a resposta. Então, ele vai analisar rapidamente o PDF, tá? E vai trazer essa resposta para mim. Agora, tem a vantagem de eu ter uma versão paga e não paga. Porque, assim, com relação ao texto, não tem limitações no 3.5. Mas com relação à análise de PDF, análise de imagem, por exemplo, é outro exemplo que eu posso colocar. Você pode colocar uma imagem e pedir para ele transcrever, em vez de você anotar uma por uma. Exemplo, teve uma reunião, aí tu tira a foto da ata, né, da reunião, né? E aí tu manda no WhatsApp. Aí tu pede para ele transcrever. Transcreva, cria um plano de ação, aquilo que eu te falei. E ele faz tudinho. Só que tem limitações de análise de documentos, como PDF, como imagem. Tá? Aí, se você usa muito isso, faz sentido pagar R$ 90, que é um investimento, né? Imagina, você está pagando uma pessoa, um assistente tecnológico, por R$ 90 por mês. Eu falo pessoa porque você pode contar com ele. Outra coisa que eu uso muito no ChatGPT, brainstorm. Para que é brainstorm? Tempestade de ideias. Eu tô sem processo criativo e eu preciso sugerir um nome para minha live. Você, por exemplo, montou um roteiro, certo? Esse roteiro que você montou, você pode fazer facilmente no ChatGPT, tá? E aí, você, como experiência em jornalística, acredito, ou experiência na escrita, você vai olhar e ver se faz sentido. Por isso que tem que ter o contexto. Mas você não precisa mais montar um Word de cada um, sendo que isso aí já faz automaticamente. Sim. Você só tem que colocar o que chama de prompt. Tá? O que são os prompts? São os parâmetros, são as características, são as informações necessárias para ele poder elaborar aquela ação. Tá? Então você tem que ser específico. Sim. E aí, essas são algumas formas assim que eu vejo bem útil de usar o ChatGPT. Eu acabo usando, né, nesses questionários hoje em dia que eu faço. Claro que não é o ChatGPT que está fazendo para mim. Né? Eu sempre gosto de conversar com vocês, tentar entender todo o contexto, porque isso o ChatGPT ele nunca vai fazer.
né, essa troca de informação com as pessoas. Costumo falar que ele é um sócio meu. Na hora que eu vou criar as perguntas, ele está me ajudando, ele está me dando as melhores dicas, né? Então, mas eu formulo as perguntas e eu pergunto e eu falo para ele, né? Para que ele me dê algumas dicas, para que ele formule melhor, para que ele me dê algumas ideias. Então, eu acho que é sempre isso, né? A gente ter o chat GPT, ter a inteligência artificial como um sócio nosso, né? Uma pessoa que vai nos ajudar, mas não para que ele faça pela gente. Mas eu já tenho utilizado, já me deram essa dica. Lu, vai, coloca lá no chat GPT que você vai melhorar ainda mais. Então é interessante e a gente é muito legal usar, né? Mas é o que você falou, a gente tem que ser específico, a gente tem que perguntar de maneira correta para que ele fale o que a gente realmente quer abordar e quer passar. Mas é isso, já até comentou um pouquinho, né? No nosso bate-papo, você até comentou que a gente não precisa mais resumir PDF hoje em dia, né? Hoje a gente já tem chat GPT para fazer resumos, para fazer tudo. E aí já comenta um pouquinho como que a inteligência artificial está mudando o nosso mercado de trabalho. Bom, está mudando bastante, né? Como você falou. E o exemplo que colocou um bom uso de uma ferramenta, mas não depende dela, né? É, No mercado de trabalho. E aí a gente vai falar de alguns tabus, né? Porque, assim, primeiro tem aquela máxima, né? A tecnologia vai substituir o ser humano? Sim, vai substituir, na verdade, o ser humano. Tem vários palestrantes, vários autores que falam bem assim: a pessoa que domina a tecnologia vai substituir a pessoa que não domina a tecnologia, sim. tá? E é evolução humana, não é culpa do ChatGPT ou da Skynet, como o pessoal fala aí, da Exterminador do Futuro, não é isso. É o processo normal. Quanto mais capacitado você for nas novas tecnologias, que é o mercado pede isso, né? Um tempo atrás, a pessoa que, sei lá, era especialista em ajeitar um rádio. Hoje em dia, o pessoal usa rádio, né? Você sabe que o smartphone ele tem mais de 20 tecnologias passadas que foram obsoletas. Não faz mais sentido, né? Ele vai engolindo. Tem um meme muito interessante que passa aí de vez em quando, que é uma mesa cheia de tecnologias que foi sumindo e ficou só o smartphone na mesa. Tá? Mas é isso, né? O mercado está mudando cada vez mais rápido. Sim, Sempre tem por exemplo, quando a gente fala de revolução industrial, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, que é o que nós estamos, mas já estamos discutindo sobre a 5.0, a 4.0 começou em 2011. Tá? Então nós temos aí mais de 10 anos, né? Falando sobre indústria 4.0, revolução 4.0. Só que eu sempre pergunto assim, qual local você está falando? Porque assim, eu, como amazonense, eu entendo assim, já viajei muito para o interior do estado. Eu sei que tem alguns locais que está na revolução 1.0, não tem sim. eletricidade, sabe? Não tem coisas básicas, né? Como é que eu vou falar assim, usa a inteligência artificial? Então tem que ver onde faz sentido. Então, voltando à tua pergunta, inteligência artificial em que mercado? Né? Em que local? Então depende muito do contexto. Se você hoje viajar para o interior, aqui no estado, e perguntar quem está usando IA, talvez quase ninguém. Porque ainda não sentiu a necessidade de usar e os métodos que é utilizado hoje no trabalho não exigem. Né? A pessoa que está no mercadinho lá, está com papel, está com a caneta, talvez no máximo uma calculadora e tá sobrevivendo. Tá? Ela poderia usar o ChatGPT para fazer isso? Poderia. Mas, de novo, tem a questão cultural, tem a questão do zona do conforto, tem a questão do custo, né? Sim, Mas eu sempre falo que o uso de tecnologia, ele tem um investimento inicial alto, só que ao longo do tempo ele diminui bastante e aí ele tem um retorno muito bom para os negócios. Né? Falando da empresa, de novo, inteligência artificial no mercado. Se você falar hoje, por exemplo, aqui no Amazonas, Instituto de Ciência e Tecnologia, que é onde eu trabalho também, todo mundo está usando IA. Tá? Por quê? Porque o nosso ambiente é propício para isso. Nós temos internet, nós temos computador de última geração, nós trabalhamos com tecnologias emergentes, faz sentido. Tá? Então, depende do mercado, tá, Luana? Depende do mercado. No mercado educacional, do qual eu também faço parte, tanto o setor público, né, como o setor privado aqui no Amazonas, eu vejo assim, como professor, plano de aula. Tem muitos professores usando plano de aula montando o chat GPT. Não faz sentido assim. Quando alguém me fala assim, Renier, monta um curso para mim e tal, aí eu falei assim, qual é o tema que você quer? Tema tal. Quantas pessoas? Tal. Que é online ou que é presencial? Eu estou fazendo pergunta para ela, jogo no chat GPT na hora, eu mando para ela o plano de aula.
E aí tem pessoas que falam assim, poxa, Renê, mas tu fez na inteligência artificial. Eu falei, não, mas fui eu. A decisão é minha. Eu analisei e estou te mandando o que é isso. Eu não preciso fazer do zero para falar que é autoral meu. Sim. Tá? Então, assim, é uma questão muito também de abrir um pouco a cabeça, sabe, Luana? As pessoas acham que, mas foi não tem mérito, né? Quem escreveu esse não tem mérito? Tá tendo vários temas polêmicos, escrita de livro, obra de arte, né? Que eu, assim, de novo, alguém deu um prompt, alguém validou esse prompt de dado e alguém divulgou. Sim. E tá o nome da Luana. Mas Luana, esse teu roteiro que tu mandou para mim, eu observei que tu usou IA. Então, tá errado no ChatGPT. Não é o ChatGPT que tá errado, não é a IA. Quem assume a responsabilidade é a pessoa que divulgou no final. Né? Então, como tem muito professor montando um plano de aula. Instruções falam assim, não pode usar IA. É um absurdo. É um absurdo, é um retrocesso. É que nem você fala assim, olha, não pode usar computador, não pode usar lousa digital, tem que usar a GIS. É isso que a gente está falando. Tá? Então, é muito fácil você proibir o uso da tecnologia pelo medo. Mas o ideal é você entender ela e saber aplicar. Infelizmente, tem leis que proíbem o uso de celular em sala de aula, né? Só que é uma grande discussão que está indo na Unesco isso, tá? O quanto é vantajoso ou prejudicial ao uso dos alunos diante das tantas tecnologias que tem. Computador, tablet, smartphone, inteligência artificial, aplicativo, redes sociais, streaming de Netflix, Prime e tal, tudo mais. Então, assim, a gente tem que entender, é uma grande discussão, tá, Luana? Mas, do mercado, porque depende, de novo, o mercado das indústrias, o pessoal está usando inteligência artificial, IoT, que é a internet das coisas, tudo que faça eu diminuir meus custos, e aí nós estamos falando realmente de substituição de mão de obra humana, porque aí um braço robótico substitui lá 100 operários, né? E só que, de novo, se a pessoa estudou somente para fazer aquele trabalho manual, ela vai ter problema logo mais nessa função, tá? Então, trabalhos manuais, trabalhos repetitivos, trabalhos que a gente olha assim, por exemplo, que eu participei de uma palestra recentemente, eu sempre estou estudando esse tema, né? Como eu disse, eu não sou um pesquisador e nem um especialista, mas eu sou um curioso que estou sempre estudando e ouvindo os outros palestrantes e pessoas que falam sobre IA. Eu estava com uma palestra agora aqui no Sebrae, que teve a Feira do Empreendedor, que foi o Fábio Dugget. E ele fala o seguinte, que não faz sentido uma pessoa que tem uma função de contar ovelha, né? Contar ovelha. Você fica contando ovelha que entra no cercado. Se eu tenho uma inteligência artificial que faz essa contagem, que é outro tipo, não é generativa, mas é uma IA, eu posso implantar. Agora, mas aí a pessoa fica desempregada. E aí é a questão da evolução humana. A pessoa tem que se atualizar. Ela tem que ver outra coisa que não seja repetitivo, manual. Essa questão aí, mas a pessoa vai ficar desempregada. Na verdade, a gente já passa por isso há muitos anos, né? Alguns perdendo seus empregos porque outros estão sendo criados. E eu nunca acho assim que as pessoas vão perder total os empregos. A gente precisa sempre caminhar de acordo com as evoluções para que a gente consiga os próximos empregos, né? As próximas atividades que vão surgir. Renier, antes da gente passar para uma próxima, eu acho que dá tempo ainda até de a gente fazer um comentário de uma questão que foi colocada aqui nos comentários, a Valdilene. A Valdilene, ela fala, e sobre os livros escritos pela IA? Né? E realmente deve ter hoje em dia, e sempre tem aquela pessoa que vai fazer de um lado mais maldoso e aquela pessoa que vai usar para correção, para ajudar, sendo um sócio, um amigo de trabalho para escrever o livro. Mas eu achei interessante, se você quiser comentar um pouquinho sobre isso também. Eu posso comentar um exemplo que teve recentemente, que foi polêmico, né? O Prêmio Jabuti, que é um livro que tinha ganhado o Prêmio Jabuti, só que descobriu que ele fez a capa do livro com IA. E aí foi desclassificado. Né? De novo, até onde a gente pode usar? Assim, hoje não tem legislação, Luana, que fala o uso da IA ainda. Está sendo discutido isso no Congresso para criar procedimento do uso. Perfeito. Mas, de novo, quem é o processo criativo? É da IA ou da pessoa que fez o comando? Né? Então, realmente, vai ficar que nem o plano de aula que eu falei. O plano de aula é do professor ou foi da IA que fez? Mas se ele corrigiu e enviou, o roteiro que a Luana montou para estar aqui na live foi a IA que fez, foi a Luana.
né? Então, assim, vai ser muito discutível isso, mas de fato, assim, por exemplo, norma da BNT. Ah, quem fez TCC na época, né? Hoje em dia está acabando o TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, né? Hoje é mais projeto, mais uma coisa mais prática para o mercado. Mas, assim, faz sentido eu saber toda a regra dos ABNT se eu jogar na IA, ela corrige tudinho para mim? Então, assim, são certas coisas que a gente tem que entender se faz sentido eu estar perdendo tempo, né? Parece que vai doer algumas pessoas que são pesquisadores, eu sei que dá, eu sei que é um tempo. Mas, de novo, não faz sentido reter conhecimento, sendo que a máquina pode fazer para mim. Ah, mas aí tu nunca vai saber fazer a BT se tu não tiver o computador e o celular. Mas em que momento hoje em dia a gente está sem celular? Me diz. Hoje em dia, qualquer pessoa, seja a classe social, seja a classe gênero, seja intelectual, seja qualquer coisa, todo mundo tem um smartphone, entendeu? Então, assim, a gente viu até na pandemia, devido ao auxílio emergencial, mais de 40 pessoas voltaram a existir no sistema. Ou seja, pessoas que não existiam no digital começaram a aparecer para poder receber o recurso, né? Então, assim, as pessoas dão um jeitinho, que é aquele jeitinho brasileiro, né? Quando é de seu interesse. Então, assim, voltando à pergunta para a Valdilene, a gente tem que saber, assim, depende do critério, tudo vai mudar, sabe? Por exemplo, provas. Sabe aqueles cursos online? Aí tu faz um curso online e fala assim, olha, prova agora e tal. Não pode consultar. Não pode ser o quê? Aí tem uma câmera. Enfim, tem que criar... A avaliação, por exemplo, da educação vai mudar completamente. Por quem que vai estar respondendo? A pessoa responde lá. Ok, ela não vai ter o conhecimento. Sabe quando que ela vai ter problema? Por exemplo, no mestrado. Tá? Eu, por exemplo, estou buscando fazer um mestrado aí. Há muito tempo eu corri um pouquinho dessa parte acadêmica, eu estou voltando agora, mestrado, doutorado e tal. E aí, assim, tem a pesquisa, por exemplo. Ah, você tem que ler 300 livros. Eu falei, faz sentido eu ler 300 livros? Ou faz sentido eu peço para IA fazer um resumo desse livro, coisas mais práticas que eu vou aplicar na minha dissertação? Então, vai mudar completamente, já está mudando. Agora, muitas áreas, como educação, saúde, né? Tem algumas áreas que são relutantes. Porque entenda uma coisa, as pessoas, você mexe na zona de conforto de várias pessoas. Você mexe no cargo de pessoas, você mexe na função. Então imagina a pessoa que está 20, 30 anos naquela função e vem uma IA que resolve tudinho. Então é muito polêmico. Né? Mas a tecnologia está aí. Tá? E como foi falado também com o Fábio Nutt, eu gosto de um exemplo, eu também coloco esse exemplo também. A faca é uma ferramenta. Ela pode tanto fazer algo do bem, que é, por exemplo, cortar um pão, me ser útil, como também pode ferir uma pessoa. Então, a ferramenta vai depender de quem está usando. Exatamente. Perfeito. E é a inteligência artificial. É isso aí. E a gente está passando por um momento de muita mudança, né? A mudança ela está acontecendo muito grande agora nesse momento. E eu acho que é um momento de muita análise, muita discussão. Assim, a gente não tem nada concreto, né, de como serão as coisas, mas eu acho que ela veio de uma maneira que ela precisa agora de uma certa discussão, né? Começar a colocar leis em algumas coisas, aonde pode usar, onde não pode, gostei disso que você falou, né? Em determinadas coisas pode ser usada, em determinadas coisas não, aonde que ela pode, mas sempre a inteligência artificial ela nunca vai funcionar sozinha. A gente precisa dar o comando. Então eu acho que é o nosso momento de transformação no mundo, né? Em que todo mundo precisa aprender, né? A Valdilene está perguntando aqui se você dá curso de IA. Valdilene, já printei seu contato aqui. Vamos até entrar em contato com você depois para que a gente possa conversar mais, né, sobre isso. Mas se você quiser já responder, você dá curso de inteligência artificial, professor? Eu dou esse curso de ferramentas de produtividade já há muito tempo. Como eu disse, eu tenho uma certificação do Microsoft já há mais de 10 anos e venho me atualizando. Né? E hoje o meu curso é ferramenta de produtividade através da IA. Muito bom. Então, quem tiver interesse no link da minha bio, aí para o professor, né? Tem lá o link lá, pode cadastrar lá que a gente vai entrar em contato. E assim, detalhe, tá? Talvez o diferencial desse curso de novo, eu ensino de uma maneira simples, prática, para usar no dia a dia. Eu não falo assim,
de onde vem a IA, quem inventou a IA, quais são as inteligências artificiais, porque às vezes é muito complicado. Sim. Até para mim, que eu tento pesquisar, assim, é muito assunto, né? É muito científico mesmo essa da IA. E até eu falaria para que continue seguindo aqui o perfil da professora Isabela Oliveira, porque a professora Isabela Oliveira ela está fazendo uma pesquisa muito grande em relação a tudo isso, né? Ela não tem só esse projeto de lives, mas dentro do Instagram mesmo tem vários conteúdos e a ideia em 2025 é a gente trazer cursos, né? Ela está muito focada na educação, então para que os professores aprendam para ensinar os alunos, mas com certeza o projeto dela vai crescer muito mais. Então, falo, já fica ligado aqui no Instagram do E Agora Brasil também, manda um direct pro Rainier, que a gente vai poder ajudar de alguma maneira. Então, vamos lá, vamos para uma próxima aqui. Professor, deixa alguma dica, né, para os alunos não dependerem apenas dessa tecnologia. Qual seria uma estratégia que eles podem adotar para garantir que desenvolvam habilidades críticas e criativas, ao invés de depender exclusivamente da tecnologia? Perfeito. Eu recentemente terminei uma turma, né, que eu estava dando aqui no Instituto Federal do Amazonas, que é um projeto muito bonito, que é o Curumim Empreendedor. A Legal. gente dá capacidade de empreendedorismo e a minha disciplina é plano de negócio. Mas diferente de outros professores, eu falei assim, use a IA, podem usar. Aí eu ensinei para eles como usar a IA, e aí beleza. Na hora que eles apresentam, eu falei assim, agora apresenta esses dados. Pô, professor, eu não sei, tá vendo? Nessa hora que você apresenta, tu não vai ter a IA a teu favor, tá? Eu acho que assim, eu sou a favor de criar texto, eu sou a favor de ajudar a análise de dados, mas você tem que pesquisar, né, para falar com Perfeito. propriedade lá na frente. É a mesma coisa fazer uma dissertação todinha no mestrado na IA, na hora que eu vou apresentar, eu não sei nem o que eu estou falando, tá? Então, você tem que ter essa informação. E aí, é só você e a sua cabecinha. Eu falei para eles lá um exemplo prático, né? Ó, você vai usar IA. Usaram, gostaram, ficaram brincando. Ah, agora foi fácil. Aí eu, tá bom, agora apresenta aqui na frente todo o projeto. E aí eles ficaram se olhando, tá vendo? Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado de depender da tecnologia no momento que você não vai poder usar a tecnologia. Agora, quer saber uma coisa que a gente não faz mais, por causa da tecnologia? Memorização de telefone. Dificilmente alguém hoje em dia tem uma memória, como a gente tinha naquela época, o telefone de todo mundo, porque nós temos agenda eletrônica no celular. Né? Dificilmente as pessoas estão ligando agora, porque ligam pelo WhatsApp. Enfim, são coisas que vai mudando. Tá? Vai mudando. E realmente aí é uma coisa assim que, pô, mas aí no dia que tu não tiver o telefone, como é que tu vai saber o telefone das pessoas? Boa pergunta. Né? Eu, por exemplo, sei o telefone aqui da minha mãe, do meu irmão e da minha esposa, talvez numa urgência, né? Se meu celular cair ou ficar sem bateria, né? Mas eu, realmente, eu trabalho muito com o uso de tecnologia e, por exemplo, eu não ando com carteira e com dinheiro, com papel, eu acho que já faz quase uns 10 anos, né? E aí, quando eu viajo para o interior que a internet é lenta, eu sofro. Sofro bastante, porque eu não ando com papel, eu não tenho um RG impresso, é tudo digital, mas é quando eu vou para um local, por isso que eu falo, onde é o contexto que você vai usar? Porque dependendo da situação, você vai ter que voltar um pouquinho, uns passos atrás, e andar com o RG impresso, andar com dinheiro e papel, né? Mas eu faço isso propositalmente, para realmente ver até onde eu consigo ir com a tecnologia. Se meu celular descarregar, eu não tenho CNH, eu não tenho RG, eu não Tem tenho dinheiro, eu tenho nada. nada. Então, assim, mas como é que você faz? Toda hora eu estou colocando meu carregador no celular. No meu celular não pode descarregar. Outra coisa que acontece também do uso de tecnologia é da dependência, né? Antigamente a gente tinha muitos e-mails. Era até meio modinha, né? Tem o e-mail do Yahoo, do UOL, deixa eu ver algumas coisas mais antigas. IBEST, KD, né? Ok, um monte de gente tinha um monte de e-mail. Depois veio o cara chamado Google, né? E ofereceu um armazenamento maior que todos eles. Aí todo mundo começou a migrar e eu fui um deles. Então, o meu e-mail, por exemplo, do Gmail, ele já existe há muitos anos. Tem tudo lá. Se eu perder esse e-mail, é pior do que eu perder meu RG, meu computador. Perdeu Porque tudo. assim, ó, você compra outro dispositivo, tá? Sim. Computador, você compra outro. Mas se alguém me hackear a minha conta,
eu perco toda a minha identidade digital que está integrada com todos os meus acessos, trabalho, redes sociais, tudo. Eu perco tudo. Como é que eu faço para evitar isso? Que eu também falo no meu curso sobre segurança da informação. Eu coloco 4 camadas de acesso. Então, a pessoa sabe meu celular, ela não vai conseguir acessar. Ela tem o meu celular com CMS, também ela não vai conseguir porque eu tenho que colocar mais um token, né? Mais uma camada de segurança. Então, eu tenho 4 camadas de segurança que pode acontecer, né? Não vou falar que não, porque uma vez acho que um documentário, alguém falou assim, é o desafio que hackeia o meu celular e o cara hackeou. Então não desafio nenhum hacker, por favor, não me hackeie. Mas assim, é um né? Por que as pessoas ainda têm assim, meu Instagram foi hackeado, meu WhatsApp foi clonado? Porque não tem o que a gente chama de educação digital. Educação digital, né? As pessoas não têm educação digital. Por que foi criado, por exemplo, o Marco Civil e outras leis que ajudam a gente se proteger na internet? Porque, como você falou, quando a internet nasceu, era terra de ninguém. Não tinha lei, não tinha crime, não tinha nada. Hoje, tem várias legislações sobre isso. E a IA vai ser uma coisa, só que é muito rápido. A IA foi muito rápida, né? A disseminação do uso da tecnologia foi muito rápida. Então, claro, o jurídico, todo mundo aqui teve que correr para discutir a política, né? Principalmente no setor público, a parte política que é uma política pública, na verdade, né? Sim. E, ao mesmo tempo, as empresas usando para ter mais lucro, mais eficiência nos processos, né? Então, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Agora, vai ter, em algum momento, legislação de tudo? Pode ter. Só que a IA está avançando muito. Né? Hoje, por exemplo, já tem IA que eu me atrasei na live, poderia colocar uma IA aqui para responder por mim. E você nem saberia se era eu ou é a IA. Já tem isso. Né? Então, a gente está chegando a um nível assim, que é absurdo, né? Assim, que realmente é uma mudança de pensamento. É isso aí. Bom, e agora para a gente finalizar, professor, quais são os principais desafios, né, enfrentados pelos professores e os alunos ao utilizarem as ferramentas de IA na educação atualmente? E nós temos ainda um desafio muito antigo que ainda persiste, que é infraestrutura, né? E aqui na Amazônia tem outra situação que é a logística, tá? Mas infraestrutura. Ainda a maioria das escolas, principalmente pública, não tem a infraestrutura ideal, tecnologicamente falando, para ter esse ambiente tecnológico. Um Wi-Fi, uma internet boa, um computador, um celular bom, né? Esse é um dos pilares, a infraestrutura e a logística. O outro problema também já tem políticas públicas, né? Inclusive foi aprovado o Plano Nacional de Educação Digital pelo Ministério da Educação, como política pública de inclusão digital, que já existe há bom tempo, mas foi reformulada para o PNED, que é o Plano Nacional de Educação Digital. Ele já existe, tá? Inclusive nesse governo. Isso é bom porque já tem uma premissa. O que falta é colocar em prática. Sim. Então, quando a gente chega numa escola, na hora da reunião que tem lá de planejamento, tem que ser pensado já a educação digital do começo, tá? Mas ainda tem a resistência de avançar. Ainda tem questão, não, vamos ficar no caderno, no livro, caneta, papel, né? Vamos enfileirar as cadeiras. Então, assim, isso aí que eu vejo talvez é o grande gargalo, não é nem mais infraestrutura logística, é a questão cultural. É a questão de falar assim, não, ok, na hora do planejamento, vamos fazer um calendário que não vou fazer mais no Word, não vou fazer no PDF, vou fazer uma plataforma digital que todo mundo tem acesso. Poxa, vamos desenvolver um aplicativo para os alunos, os pais, os professores poderem consultar. Tá? Eu não estou falando que não tem, tá? Tem muitas escolas que já tem muita tecnologia inserida e já pensa tecnologicamente falando. Por quê? E aí é o grande X da questão que as escolas ainda não entenderam e nem as universidades entenderam, a maioria delas, tá? Nós estamos preparando as pessoas para onde? O mercado, certo? Sim. E o mercado? Ele está altamente tecnológico. Sim. Imagina você passar lá a vida toda, os professores não são capacitados, na maioria dos casos, tecnologicamente falando. Às vezes tem uma disciplina ou outra falando sobre tecnologia, mas assim, entre eu fazer uma aula teórica de que é a IA, e entre eu fazer uma prática do dia a dia, a gente sabe na pirâmide de aprendizagem que a gente aprende mais fazendo, tá? Do que ouvindo, vendo, né? Mas ainda tem esse pensamento. Aí qual é o impacto? Você forma uma pessoa que, quando vai para o mercado de trabalho, olha, precisa ligar o projetor, precisa ligar a luz digital, precisa de internet, precisa compartilhar o celular, precisa de...
Um monte de tecnologia que ele olha assim, meu Deus, eu não isso, né? E a geração mais nova, ela vai fazendo. Ela não, se você der um celular para uma criança, ela não pergunta assim, pai, mãe, o que eu faço? Não, É ela vai muito difícil ela perguntar. fazendo. Fazendo, né? E ela sabe mexer tudo. Talvez não sabe ler direito, não sabe escrever direito, não tem nem noção de Sim, análise crítica, sim, mas ela sabe. Por quê? É muito intuitivo, sim. né? E as tecnologias vão ficar bem fáceil. Olha, Luana, um tempo atrás, quando eu comecei na área de tecnologia na educação, eu comecei com uma parte de educação à distância. Em 2006 era muito difícil fazer uma live, muito. Só para você ter uma ideia, em 2005 começou o YouTube. Então, era uma coisa extremamente técnica. Hoje em dia, qualquer pessoa com celular faz uma live. Então, assim, a Exato. tecnologia, isso, ela é acessível a todos. O que vai ter que mudar é esse conflito de geração. A geração que está entrando e a geração que já está há bastante tempo e não quer Sim. mudar. Então, essa resistência vai ser difícil. Outra coisa, a questão comercial também, falando comercialmente falando, o sistema educacional é um grande sistema financeiro, né? É um mercado que fatura trilhões. Então as pessoas têm medo, né? Imagina o seguinte, teve uma briga agora do MEC, falando de educação à distância, e eu vou só falar isso porque tem a ver com tecnologia, tá? Mas, por exemplo, que o EAD, ele é uma coisa que está prejudicando os alunos, né? Está prejudicando o mercado de trabalho. De fato, muitos cursos foram banalizados mesmo, só para emitir certificado, só para emitir diploma. Mas não é culpa da metodologia, é culpa da fiscalização, é culpa da disseminação de que qualquer pessoa pode montar um curso de AD. Sim. Né? Mas a metodologia ela é essencial, ainda mais num país continental que nós temos, que é o Brasil. Né? Por que eu não posso assistir um curso que está tendo lá na Alemanha? Eu posso assistir. Isso não, eu não preciso viajar. Né? Então, é questão de logística, questão de custo, questão de infraestrutura, questão de muitas ferramentas que nós temos na hora, né? Gamificação, eu posso ver vídeo, eu escolho a forma que eu quero aprender. Tá? Mas por causa de alguns cursos que foram capacitados, pessoas que foram capacitadas de forma errada e aí identificaram, acabaram banalizando que todo EAD é ruim, tá? Então o EAD existe talvez mais de 1970 começou a discussão já aqui no Brasil. Estamos falando mais de 50 anos, né? Mas aí tem um interesse comercial, né? Por que as outras grandes instituições vão querer montar um monte de prédio sendo que as pessoas querem estudar em casa? Ninguém quer pegar mais trânsito. Exato. Imagina, pegar 2 horas para chegar lá ouvindo o professor falando, sendo que se ele me desse esse vídeo gravado, eu assistia a hora que eu quisesse. E aí nós estamos falando de metodologia também, né? Sim. Não faz sentido o professor ficar falando 2 horas mais. Não faz, É. ninguém aguenta mais. Né? Então a ideia, aí vem as metodologias ativas, que também agora deu uma bombou esse nome, mas é algo que existe há muito tempo, né? Só que as pessoas não faziam. Então tem vários formatos, e aí a gente acaba entrando no assunto, né? Que é um assunto que eu gosto muito, mas eu acho que não vai ter tempo nessa live. Mas falando de IA, eu acho que é isso. Desafios são logística, infraestrutura, a questão cultural, né? E a questão realmente do planejamento, criar uma política pública. Quando eu falo política pública, também entra na diretriz da escola da universidade. De novo, vai ter uma reunião estratégica? Convida o setor de TI, né? Às vezes o setor de TI é o último consultado. Ele é famoso apaga-fogo. E hoje, a empresa, a instituição que não pensa de forma tecnológica, ela está fadada a ser substituída por empresas que pensam em tecnologia, porque isso é um avanço da evolução da humanidade. Muito bom. É isso aí. Então, já que tem mais assunto para a gente falar, a gente já pode marcar a próxima live. Bom, queria agradecer muito, professor Renier, muito pelas informações todas que você passou aqui para a gente. Eu acredito mesmo que a gente possa depois ver uma próxima data, porque o assunto ele foi muito interessante, a gente pode aprofundar um pouquinho em cada um deles, né? O pessoal gostou, tivemos vários comentários aqui, então a gente já marca uma próxima live. E eu queria agradecer, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas informações, foram muito válidas. Obrigada mesmo, viu, professor? Eu que agradeço, Luana, também o IA Agora Brasil, é uma ótima iniciativa. Eu fico muito feliz que está sendo coordenado por uma professora, né? Então, assim, é importante o projeto, é importante a gente disseminar o Sim, assunto. sim. Quanto mais disseminar, melhor. É. A gente tem que ter cuidado de
está tendo uma overdose de informações, né? E as pessoas estão correndo desesperadas para se atualizarem, para estar atualizado no mercado de trabalho, ou na parte educacional, ou na parte mesmo de migração de profissão, né? Então, você está participando de uma live como essa, por mais que agora é ao vivo, mas depois vai estar gravado, não é isso, Luana? É isso aí. Todo mundo vai poder assistir. Isso, aí pode assistir. Olha, a tecnologia está aqui, ó. Luana, Exatamente. você está em Brasília, né? Estou em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, São Paulo. Então, assim, como é que eu ia falar com a Luana sem a tecnologia? Ia ser muito gasto, eu ia até em São Paulo ou ela vinha no Amazonas, certo? É isso aí. Usando várias tecnologias. Nós estamos usando smartphone, nós estamos usando rede social, nós estamos usando streaming, que é o live, né? Nós estamos usando on demand, que é a parte gravada. Nós estamos usando várias coisas. E eu ainda posso botar um IA, talvez você pode utilizar também, para legendar esse vídeo, né? Sim. E aí vai legendar o vídeo com IA. Não precisa ficar alguém lá ouvindo e digitando, ouvindo e digitando. Esse trabalho não precisa mais. Então, nós estamos usando tecnologia. É algo bom, só tem que saber usar direito. É isso aí. Muito obrigada, então. E eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presentes ao vivo com a gente, que deixaram tudo aqui pra gente. E, pessoal, fiquem ligados, sigam o IA Agora Brasil, porque nós teremos mais discussões aqui. Então, fiquem ligados que em breve nós teremos novas lives. Toda semana a gente está fazendo esse projeto incrível. E é isso, professor. Agradeço. Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau, professor. Boa noite, vamos juntos inovar a educação na Amazônia. Até mais. Bora. Tchau, tchau, pessoal. Ótima noite.